Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, hoje eu resolvi fazer com você aqui rapidinho, duas questões, né? Duas questões de revisão pré-A. Tá legal? Vamos lá para a gente não perder muito tempo. A primeira questão diz o seguinte: a figura abaixo representa a configuração instantânea de uma onda plana, né? Longitudinal em um meio ideal. Nela estão representadas apenas três superfícies: gama, beta e alfa. Está aqui no desenho, né? Separadas respectivamente, observe que a distância entre essas duas superfícies planas, gama e beta, é lambda sobre 2. E aqui, beta e alfa é lambda, né? Onde lambda é o comprimento da onda. Em relação aos pontos que compõem essas superfícies de onda, pode fazer as seguintes afirmações. Tá vendo? Você tem uma frente de ondas planas se propagando nessa direção horizontal. Estão todos mutuamente em fase? Pessoal, primeiro, né? Quando é que dois pontos de uma frente de onda, ou quando é que uma frente de onda, quando as frentes de onda estão em fase? Pessoal, os pontos de um pulso, né, ou de uma onda, dois pontos consecutivos, né, ou não, eles estão em fase quando eles apresentam a mesma elongação. O que é a mesma elongação, Gepeto? Eles estão igualmente afastados da posição de equilíbrio e apresentam a mesma velocidade vetorial de oscilação. Ou seja, ou ambos os pontos oscilam para cima, ou ambos os pontos estão oscilando para baixo, né? Apresentam o mesmo sentido de oscilação. Outro detalhe, a gente aprendeu lá em ondulatória, vocês aprendem, que a distância entre dois pontos consecutivos em concordância de fase é lambda. A distância entre dois pontos, de novo, consecutivos em concordância de fase, dois pontos consecutivos. De novo, a distância entre dois pontos consecutivos em concordância de fase é lambda. Então, observe, essa frente de onda, que a gente representa por beta, e essa frente de onda estão distanciados de lambda, ou seja, alfa e beta estão em concordância de fase. E quando é que os pontos estão em inversão de fase? Quando a distância entre dois pontos consecutivos, né, eles têm a mesma elongação, só que vibram em sentidos diferentes. Ou seja, velocidade de oscilação diferente. Enquanto um ponto está oscilando para cima, o outro ponto está oscilando para baixo. E o que eu aprendi? A distância entre dois pontos consecutivos em inversão de fase é meio lambda, né? Então, observe, a distância entre essas duas frentes de onda, lambda e beta, né? A distância é lambda sobre 2. Né? Aqui, ó, gama, melhor dizendo, gama e beta é lambda sobre 2. Então, gama e beta estão em inversão de fase, né? Ou seja, não estão em concordância de fase. Então, ele botou assim, todos estão mutuamente em oposição de fase? Não. Falso. Falso. Né? Beta e alfa estão em concordância de fase. Estão em fase os pontos alfa e gama? Não. Alfa e beta? Nada demais. Estão em fase apenas os pontos alfa e beta? Alfa e beta estão em concordância de fase. Verdadeiro. Verdadeiro. Estão em oposição de fase gama e beta? Verdadeiro. Porque a distância entre essas duas frentes de onda é lambda sobre 2. Verdadeiro. Né? Então estão corretas. 3 e 4. Por que eu estou te falando isso? Porque na prova da A cai questão teórica. Tá legal? Cuidado com a teoria na prova da A. Letra D é a verdadeira. Vamos fazer uma outra questão bem rápida que caiu na prova da A, que você não encontraria dificuldade. Né? Olha o que ele diz nessa questão. Olha o que ele diz. Questão bem tranquila. Nada demais. Olha o que ele diz na prova da A. Né? Uma partícula ela é lançada, né? Uma partícula ela é lançada obliquamente a partir do solo e descreve o movimento representado, ou seja, a trajetória da partícula é parabólica, né? Representada no gráfico, e relaciona a altura y, a altura máxima que ela atingiu, aqui está, ó, em relação ao ponto de lançamento, a altura máxima que ela atingiu é 5 metros,
medida ao longo do eixo Y, né, em função da posição horizontal. Beleza. Durante todo o movimento, sobre a partícula atua somente a ação da gravidade, que é constante 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o tempo em segundos que a partícula leva para atingir a altura máxima? Pessoal, o lançamento oblíquo, ele é um movimento variado, né? O movimento oblíquo, ele é um movimento variado, porque ele é uniforme na direção horizontal e uniformemente variado na direção vertical. O que o princípio de Galileu falou para a gente? O princípio da independência dos movimentos simultâneos. Quando uma partícula é lançada obliquamente, eu posso estudar o movimento na vertical, esquecer o horizontal. Ah, legal. Eu aprendi que na direção vertical, o movimento dela é uniformemente variado. Por quê? Porque eu tenho a ação de uma força constante, o campo gravitacional é constante, então o movimento dele é acelerado na vertical. Ah, legal. Outra coisa, eu sei que a partícula atinge uma altura máxima de 5 metros, então se ela percorre 5 metros subindo, ela vai percorrer 5 metros descendo. Ah, bacana. Eu aprendi também que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Legal? Então o que eu ia pensar lá na prova de sargento especialista? Ao invés de eu estudar a partícula subindo, eu vou estudar ela descendo. Por quê? Eu estou estudando o movimento nesse eixo. Esqueça a horizontal. Princípio da independência dos movimentos simultâneos. Galileu falou que eu posso estudar o movimento numa direção e esquecer a outra. Estudando o movimento nesse eixo. Quando a partícula chega no ponto mais alto, ela para e volta. O tempo que ela leva para subir é o mesmo que ela leva para descer. Ah, legal. Então basta eu descobrir quanto tempo ela levou para cair de uma altura de 5 metros? Sim. Por que 5? Porque 5 metros é a altura máxima que ela atingiu. Então você vai pensar assim, a partícula estava parada e desceu. Ah, legal. Como é que eu posso descobrir o tempo de descida? O tempo de queda? Ou eu uso a função horária dos espaços, ΔS, V0TI, mais aceleração sobre 2, T quadrado. Posso fazer isso? Porque quem é o ΔS? 5 metros. Ela vai percorrer 5 metros lá de cima até lá embaixo. A velocidade inicial que ela saiu lá de cima, 0. Gravidade é 10. Né? Fazendo continha, eu descubro o tempo de queda. Ou eu posso pensar assim, ao invés de eu estudar ela subindo, estudo ela descendo. Eu posso fazer assim também. Quem gosta de decorar a fórmula, eu posso pensar assim, ó, o tempo de queda, raiz quadrada de 2H sobre G. Ah, legal. Então, qual vai ser o tempo de queda? Quem é H? A altura de onde ele está caindo. Então, vai ficar 2 vezes 5 sobre 10. Ah, legal. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 10, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Ah, legal. Então, levou 1 segundo para cair? Sim. Como o tempo de subida é igual de descida, ele leva 1 segundo para subir, 1 segundo para descer. Ah, que legal. Ao invés de estudar o movimento da partícula subindo, eu vou estudar o movimento da partícula descendo. Que legal, pessoal. Que legal. Letra A. Bacana. Pessoal, depois eu volto fazendo outros exercícios para você treinar para o concurso de sargento especialista. Até a próxima!